essa noite nós vamos falar sobre os conflitos nas relações humanas. Linha bem bonzinha que a gente falou hoje. Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele deu a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. A primeira experiência que nós temos em sociedade é a família. Nessa célula máter, planejada por nós mesmos, quando nós estávamos lá na erraticidade, entre uma encarnação e o outro, nós, junto com os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, nós planejamos a nossa vida agora aqui presente, em corpo de carne. Então, nessa encarnação, qual é o objetivo? Consertar os nossos equívocos com irmãos de caminhada, que muitas vezes são espíritos afins, que vão nos fortalecer na nossa evolução. No instante que nós nos deparamos encarnados, nós reiniciamos relacionamentos que geralmente não são novos, mas uma continuidade de outras vidas. Devido a essa bagagem que nós trouxemos também de outras vidas, os relacionamentos muitas vezes são muito difíceis. Por quê? Porque ainda predomina o orgulho e o egoísmo. Não estamos ainda libertos dos nossos vícios morais, das nossas chagas, que estão ainda vibrando no nosso espírito, e também nós não conseguimos nos autoconhecer, nós não conseguimos nem nos relacionar, imagina relacionar com outras pessoas. Na busca de desejar conhecer um outro, visualizamos facilmente o quê? Os defeitos. Só que esses mesmos defeitos que nós enxergamos no próximo são os nossos defeitos. O próximo é como se fosse um espelho para nós. Aquilo que nós implicamos no outro é aquilo que nós temos que trabalhar. Os relacionamentos são o principal desafio do ser humano e constituem grandes oportunidades de aprendizado. Não há nenhum indivíduo igual ao outro. Há uma diversidade enorme de comportamentos. E é nessa diversidade que está o segredo do nosso crescimento moral e espiritual. Uma das principais fontes de conflito nas relações humanas é a tendência em querer moldar o outro de acordo com a nossa visão do mundo. Então nós queremos moldar o marido, o filho, os amigos, do jeito que a gente quer. E como eles não trilham o mesmo caminho de comportamentos e desejos e gostos, a gente acaba brigando. Não existe nenhuma relação imune ao conflito, seja essa relação familiar, profissional, afetiva ou social. O conflito, ele está intrínseco à condição humana da vida em sociedade. Quando há choques de vontades, divergências de ideias, princípios, desentendimentos em questões de gosto, opiniões, opções, estilo de vida, o conflito surge. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos investigar, analisar esse conflito. Quando é uma pessoa bem equilibrada, ela vai fazer isso. Ela vai analisar esse conflito, por que ele surgiu e o que eu tenho que fazer dentro do meu limite de atuação, porque o conflito vai envolver duas ou mais pessoas. Então, aonde está a minha responsabilidade nesse conflito? Como nós não somos umas pessoas perfeitas, nós vamos no embalo do conflito aumentando cada vez mais. No livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, ela nos ensina o seguinte:
Representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. Mais adiante ela completa: a fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o lar. Então, os nossos filhos estão na nossa responsabilidade. Nós vamos ter que, mais tarde, dar conta da educação que nós passamos para nossos filhos. Como nós somos filhos também, aquilo que nossos pais passaram para nós, nós vamos praticar lá fora no mundo profano. Então, conhecendo bem as atitudes de uma pessoa, nós podemos imaginar que educação ela teve. Ontem estava assistindo na TV Bandeirantes e deu uma briga que está acontecendo lá em Natal, nas escolas públicas. Os adolescentes, principalmente as adolescentes, elas se pegando, brigando. Pior que luta de boxe. Por qualquer motivo. Por uma roupa diferente, por uma cor diferente, por não ter feito aquilo que o grupo gostaria que fizesse, e elas pegam nos tapas, anunciados na internet, as meninas saem machucadas, e é difícil, até a diretora veio com outros adultos tentar separar, e foi muito difícil separar as meninas, que é uma coisa que acontece frequentemente. E eu fico perguntando, que educação foi dada para essas crianças? São crianças. Que educação a televisão, que educação que todos os meios de comunicação estão dando para esses jovens? É o nosso futuro. E esse futuro vai ser abaixo de tapa. E agora eu vou colocar uma seguinte questão e eu gostaria que vocês analisassem. Quais as razões pelas quais os casais se veem em conflito? Vamos pensar um pouquinho. Um motivo bastante comum é a fuga de responsabilidade pessoal. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, certas ou erradas, que irão construir ou desequilibrar a minha vida e a vida daqueles que estão perto de mim. Os resultados dessas escolhas, os resultados acertados, nós vamos atribuir a nós. Geralmente a gente atribui a nós. E os resultados que deram errados, nós vamos atribuir a outro, seja marido, patrão, colega, amigo, o que for. E aí? Eu sempre digo, alguém tem que levar a culpa, que não seja eu. A comunicação entre o casal, que deveria ser uma exposição de fatos e ideias, num diálogo sereno e amigável, passa-se a ser violenta, num desejo de vencer muito mais do que como vencer. As decisões passam de racionais a emocionais e radicais, num impulso impensado e agressivo que termina por suscitar momentos de ira que deixam marcas profundas. A maioria dos casamentos são assim. As lutas travadas, geralmente na frente dos filhos, são em sua maioria causadas pela falta de diálogo, e mesmo quando há um diálogo, este passa a ser com insultos e agressões. Aí não há tolerância, não há compreensão, não há respeito em ambas as partes. O casamento é a arte de administrar problemas e situações
nessa condição de administradores de uma pequena empresa, porque a família não deixa de ser uma pequena empresa, os casais se deparam com muitas dificuldades, principalmente de ordem comportamental. Os bons administradores alcançarão bons resultados quando não buscam na sua própria razão, não prevalece o seu poder, mas o bem do outro e da família. Então, quando chega no momento que precisa decidir, pergunta a opinião daqueles que podem dar opinião. Porque às vezes os filhos são muito pequenos e não podem dar opinião. Ou se dão opinião de nós não podemos fazer tudo o que eles querem. Mas nós temos que dividir a decisão das nossas escolhas, para que todos saiam ganhando. Em muitas situações conflituosas, o silêncio, naquele momento, é o melhor remédio. E aí, quando ambos estiverem mais calmos, estiverem mais serenos, que a poeira baixar, retorna ao assunto novamente. A relação conjugal ela é classificada em dois tipos. Nós temos a relação tipo tênis, que os jogadores são adversários, é igual o jogo de tênis, são adversários. Cada um vai largar a bola no lugar mais fraco do outro. Eles querem marcar ponto. Nesse relacionamento não há companheirismo, compreensão ou cumplicidade. As decisões que envolvem a família, seja na educação dos filhos, no setor financeiro ou no lazer, não são discutidas e sim impostas. Então eu quero ir em tal lugar e não me interessa se os outros não querem ir, vai todo mundo de arrasto. Cada um faz o que acha que é melhor para si, não trocando opinião com o outro, criando assim a desarmonia no lar. E aí, eu recorro novamente lá na Joana de Ângeles. E ela nos ilumina dizendo: esse tipo de relação ou de relações são na maioria das vezes efêmeras, deixam sinais de amargura e muitas mágoas. Quando nós vemos um tipo desse relacionamento entre casais, chega o momento de separar, precisa da separação, o que acontece? Um fala mal do outro a torto direito. Então, de todos os anos de convivência, ao invés de vibrar nas coisas boas que um deixou para o outro, vibram na coisa, no pior do relacionamento. E aí ela continua: quando não se facultam terminar com rancores danosos para a emoção de algum dos envolvidos, ou então produzem maior dilaceração na alma de ambos. E tem outro tipo de casamento, que é o frescobol, o joguinho da praia, né? A gente fica jogando. É joguinho bom aquele, né? O objetivo do jogo é não deixar a bola cair. Então, cada um se quebra, se corre, faz de tudo para não deixar a bola cair. Joga a bola para o outro redondinho, às vezes a bola sai meia quadrada, o outro pede desculpa. É um jogo legal. E aí, quando perde a bola, pede desculpa, fica triste, mas quando a bola sai legal, tem aplausos, a felicidade é dos dois. Então, é um dos tipos de casamento. Então, são aqueles relacionamentos que têm como base o amor. E aí, com o amor, vem outro sentimento, outra relação muito mais bonita, que é a amizade. É o desejo honesto de satisfações recíprocas, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade do outro. Então é o eterno dividir.
E isso a gente passa para os filhos. Quando nós casamos, eu casei na Igreja Católica, e o padre disse uma coisa para nós que eu nunca esqueço. Ele disse que quando há um conflito ou uma briga, se acende uma vela. O casal vai para a cama e cada um fica um de costas para o outro. Às vezes passa semanas e semanas sem conversar. E ele diz assim, e o padre disse assim para nós: um tem que apagar a vela. Não deixe a vela acesa durante a noite. Vai lá e apaga a vela. Então um tem que deixar todo o seu modo de pensar, tem que ser humilde, e tem que, senão, dessa vez sou eu que vou apagar a vela, para a relação se fortalecer e continuar. Começamos a aprender a difícil arte de convivência no casamento quando temos a compreensão que o companheiro não muda, não por teimosia ou porque quer nos contrariar, mas simplesmente porque também está lutando para vencer suas dificuldades. O lar é a oficina para o crescimento, nos levando ao aprimoramento para tornarmos células eficientes na sociedade. Então, aquilo que nós somos dentro do nosso lar, nós vamos refletir lá fora. Quando experimentamos conflitos no lar e não conseguimos interiorizar as lições e tentar superá-lo, a essência desse conflito, ela vai prosseguir, ela vai seguir, vai nos guiar em outros relacionamentos. Então encontraremos conflitos nas relações profissionais, sociais, cuja origem está em nós mesmos. São as relações mal trabalhadas entre pai, filhos e irmãos que se refletirá na vida. Um tempo desse nós tivemos um atendimento na apometria aqui na segunda-feira, e uma moça que teve aqui, ela tinha uma dificuldade enorme de relacionamentos. Ela brigava com o pai e a mãe e com as irmãs. E conforme a gente foi conversando com ela, se inteirando mais dos fatos, percebemos que ela não conseguia encontrar o companheiro ideal, e ela brigava até com o médico. Ela não se satisfazia com o médico. Então a essência do problema, e aqui eu concordo com a Joana de Ângeles, a essência do problema não foi resolvido, que era dentro do lar. Então, como nós não conseguimos resolver aquilo que está dentro, essa nossa imperfeição, essa falta de paciência, de compreensão, de tolerância, nós vamos levar isso lá fora, em qualquer relacionamento. Dificuldades de se relacionar, então, com namorados, não encontrando parceiro ideal para nós, implicamos com os colegas, né? Em termos de relacionamento, nada está bom para nós e nós transferimos a culpa para os outros. Num conflito no meio profissional, por exemplo, vamos sair agora do lar e vamos para o meio profissional, um conflito pode proporcionar meios eficazes para se chegar a um consenso, desde que seja entendida sua função real. Então, geralmente, quando nasce uma diferença de opiniões ou ideias, esse seria um bom passo para se trabalhar. Então, seria o lado positivo do conflito. As opiniões diferentes ou divergentes podem desencadear reflexões e análises sobre um determinado tema. As ideias fixas, pré-determinadas, imutáveis e engessadas têm grande tendência à paralisação, ao preconceito e, pior ainda, não deixam a criatividade aflorar. Nascendo de diferenças ou divergências, os conflitos tendem a incomodar e a gerar tensão. Quando gira tensão, essa tensão ela vai gerar movimento, vai gerar ação
em ambas as partes ou em alguma das partes. Então, eu não posso ver conflito como um lado negativo. Eu posso ver o conflito como uma coisa positiva. Vou dar um exemplo. Eu estou numa empresa e eu estou há anos lá trabalhando e eu estou querendo um aumento. Eu estou há anos ali e eu vou lá para o meu patrão e vou pedir um aumento para ele. E os patrões, a primeira coisa que dizem é não, né? Se eu conversar, é um conflito que foi criado. Se eu não usar a minha raiva, a minha agressividade, mas deixar a coisa rolar e com calma conversar com os patrões, e eles analisarem a situação, ou eles me dão um aumento e eu vou ter aí a energia está tensionada. Eu pedi um aumento, a energia ficou tenso. E eu vou fazer com que essa energia tensa movimente, vire ação. Com a análise da situação, os patrões vão dar o aumento para mim ou não vão dar o aumento para mim. Ou eles vão querer um funcionário satisfeito que vai produzir e render mais, ou eles vão jogar a bola para mim e segurar. Ou eu fico ali naquela situação, ou eu vou procurar um outro lugar que valorize o meu trabalho. Então aí é o lado positivo. Se eu estou pedindo um aumento que eu acho que eu mereço, eu estou movimentando essa energia, eu vou me movimentar, eu vou sair dessa estagnação, desse modo engessado que eu estou trabalhando, porque eu estou triste, eu não estou produzindo o que eu deveria produzir. E quando eu encontrar outra coisa melhor, meus conhecimentos vão se ampliar. A minha amizade vai aumentar. Além do lado monetário. Então, um conflito fez com que as partes se movimentem. É o lado positivo do conflito. Nas relações sociais, precisamos angariar amigos. Como é bom a gente ter amigos. Eles vão em casa, a gente sai daquela rotina rígida de semana a semana, se descontrai, ri, diz besteira. É muito bom ter amigos. Mas para conservá-los, precisamos muito mais do que simpatia. É fácil ganhar amigos, mas é mais fácil ainda perdê-los. Amizades se desagregam ou se desgastam quando os indivíduos se descuidam de mantê-las. Isso normalmente ocorre como consequência de atitudes que podem ser evitadas, como um olhar agressivo, uma palavra ríspida, uma lamentação constante, irritação contínua, queixa contumaz, um pessimismo vinagroso, atitudes irresponsáveis. Os amigos também têm problemas, assim como nós também temos problemas. E se nós dedicarmos um pouquinho de atenção, um pouquinho de companheirismo, um pouquinho de compreensão, um ombro amigo no momento de dificuldade que um amigo está passando, no momento que nós estivermos passando por uma dificuldade, com certeza eles vão retribuir o mesmo gesto. Com certeza. Em qualquer relacionamento interpessoal, exigirá de cada indivíduo a utilização de ferramentas. Com qualquer, então, relacionamento, nós precisamos usar as ferramentas do diálogo, da tolerância, da compreensão, do auxílio, mesmo no setor profissional, que é um setor mais sem sentimento, um setor mais frio, onde a primeira coisa é a disputa, é o embate.
Ali nós podemos também utilizar a compreensão, a tolerância, a paciência. Cada uma dessas ferramentas pode e deve ser utilizadas constantemente no exercício salutar da boa convivência. Só que nós não somos só encarnados. Existe um mundo de desencarnados. Existem espíritos que estão torcendo pela nossa vitória. Por cada jogada, cada passo que nós damos, certo, eles estão aplaudindo. E cada passo errado, eles estão ali nos amparando para nós continuarmos na nossa caminhada. Então são os nossos guias, nossos mentores, nossos amigos e parentes que já se foram e que estão bogando por nós. Em contrapartida, existe uma gama de espíritos que torcem para a gente se dar mal. Fazem de tudo para nós sofrermos, para a gente cair, e dão risada quando a gente cai, e quando cai, caímos feio. O que nós precisamos fazer? São dois mundos que se interpõem. Nós temos que vigiar, vigiar, vigiar. E orar, pedindo ajuda para os nossos amigos. O que eles vão nos induzir? Vão nos induzir às fofocas, às intrigas, aos ciúmes, aos personalismos, os achismos, os milindres, todos esses e outros tantos males que destroem os relacionamentos em geral. Então são aquele espírito que vai buzinar no nosso ouvidinho para a gente pegar o pé de um colega lá no trabalho. É aquele espírito que vai buzinar uma fofoquinha com um grupo de amigos porque ele não quer que tu se dê bem com o outro. Nem vou falar nos grupos que trabalham com a espiritualidade, casas espíritas, terreiros, grupos de oração. Vai ter aqueles espíritos que não querem que aquele grupo avance e vão começar a jogar um pelo outro. Então é o nosso vigiar constantemente. Devemos esforçar-nos para encontrar um ponto de equilíbrio onde cada um veja respeitada a sua essência e a relação se torne uma troca positiva, uma oportunidade de crescimento e aprendizagem para os envolvidos. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos o lar, que é onde nós vamos exercitar as nossas tolerâncias, as compreensões, a paciência, e a partir daí refletir nos outros grupos de relacionamentos. Então, vamos passar agora para o ritual do fogo. Gostaria, quem estiver perto das luzes, apague essas luzes, por favor.